Graça e paz de Cristo, Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar o seu coração, o seu lar e a sua família. Queridos, mais um domingo, nós estamos em casa, igreja em casa, reunidos nas nossas casas, mantendo a nossa comunhão, a nossa intimidade e mostrando-nos que é possível ser igreja em qualquer lugar. O momento que nós vivemos nos coloca essa situação. E nessa manhã, queridos, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você, para que o seu coração possa ser alimentado, para que você seja fortalecido por meio dessa palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa vivificar o teu espírito, fortalecendo o seu coração. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 28 ao verso 30. Assim nos diz a palavra do Senhor. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. E ele respondeu: não morrerei aqui. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nos traz a história de Joabe, homem que cometeu um delito, e diante desse cenário, ele corre agora para o altar do Senhor para fugir da espada, para fugir da morte. Em meio à necessidade, em meio ao grande problema que ele estava vivenciando, ele decidiu correr para o altar do Senhor, para assim fugir da morte, para não ser morto. O texto nos traz uma lição muito importante e nos leva a pensarmos sobre a atitude de Joabe. E nos faz ver também que muitos de nós também nos apegamos ao altar do Senhor em momentos da nossa vida. Para outros, se apegam para toda a vida. E é nessa diferença que nós gostaríamos de levá-los à reflexão nessa manhã. Queridos, apegar-se ao altar do Senhor nos dias de hoje nos mostra que há duas vertentes, há duas formas, há dois caminhos. Há aqueles que, como Joabe, em meio ao desespero, em meio à necessidade, recorrem ao altar do Senhor. Mas há aqueles, queridos, que estão sempre no altar do Senhor. Nessa manhã eu queria provocar essa discussão e esse pensamento para que você e sua família pudessem pensar hoje acerca deste tema. Como que temos vivido no altar do Senhor ou temos procurado o altar do Senhor em meio às necessidades? O tema de hoje e a mensagem de hoje, ela traz justamente algo muito pertinente para os momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de um cenário de uma crise pandêmica no mundo que tem assustado povos, nações, pessoas, crianças, adultos, tem levado à morte de muitas pessoas, tem alterado a vida de muitas pessoas, crianças em casa, escolas fechadas, templos fechados, comércio sendo reorganizado, outros fechados, e assim por diante. Famílias enlutadas, o mundo em desespero,
uma crise econômica se espalhou pelo mundo. Estamos vivendo, atual agora, diante do cenário, uma crise política também no Brasil, ou seja, tantas coisas que nós estamos vivendo, que quando nós olhamos para os jornais, nós ficamos assustados e passamos a perguntar: e agora, Senhor, o que fazer? Muitos entram em desespero. Nós estamos vivendo um cenário onde existem pessoas que estão entrando em uma crise emocional muito grande, pessoas desesperadas, angustiadas, pessoas entrando em crises de ansiedade, depressão, se autoflagelando, tantas outras coisas que nós já esperávamos diante desse cenário que tem sido aterrorizante para muitos. Para outros, firmes no Senhor, têm suportado e sendo perseverantes diante desse momento. Mas é nesse cenário, queridos, que também nós encontramos pessoas recorrendo ao altar do Senhor, buscando um conserto com Deus. Mas também existem aqueles que não estão agindo como se nada estivesse acontecendo, como se os tempos de hoje, os sinais que nós estamos vendo, fosse algo comum. Mas aqueles que estão em meio ao desespero, recorrendo ao altar do Senhor para não se sucumbir. Mas aqueles que hoje, diante dessa crise, permanecem no altar do Senhor. E é aí que nós gostaríamos, queridos, de ponderar algumas coisas importantes. Como é bom estarmos no altar do Senhor. Como é bom apegarmos ao altar do Senhor. Como é bom estarmos apegados no altar do Senhor. Mas, queridos, é tão triste quando nós vemos pessoas procurando Deus somente no momento do desespero. É tão triste vermos pessoas procurando o Senhor só no momento da necessidade. É no momento da necessidade que as pessoas recorrem ao altar, que passam a orar, que passam a ler a Bíblia, que pedem por socorro, que gritam, que choram aos pés do Senhor, que clamam pelo socorro do Senhor. Mas muitas das vezes, pela misericórdia de Deus, Deus ainda livra, Deus ainda abençoa. E passando aquela tempestade, as pessoas voltam ao mesmo comportamento, à mesma vida de antes. E aí, diante do desespero, de novo, voltam-se ao altar buscando socorro. Queridos, há pessoas que só procuram o Senhor quando há interesse. Há pessoas que só procuram Deus quando as coisas vão mal. Há pessoas que só buscam a Deus quando são perseguidos, quando passam necessidades, quando passam privações. Há pessoas que só buscam Deus por conveniência. Recorrer ao altar de Deus por conveniência é um ato desonroso. Nós precisamos entender que a nossa vida deve estar no altar do Senhor em qualquer circunstância. Nós precisamos buscar a salvação de Deus em qualquer circunstância. Não podemos recorrer externamente às ordenanças somente para nos levar naquele momento à salvação de alguma coisa que nós estamos passando. O desejo de Deus não é nos livrar somente naquele momento. O desejo de Deus é que nós busquemos o altar do Senhor para permanecermos e alcançarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, recorrer espiritualmente ao verdadeiro altar, ele leva à salvação. Quando nós recorremos ao altar do Senhor, tendo a convicção de que passe o que passar, viva o que viver, tenha o que ter, passe as necessidades que passar, as alegrias, as tempestades, a bonança, a fartura, mas também padecer necessidade, como o apóstolo Paulo assim nos diz, mas permanecendo na presença do Senhor, isso é honroso. Queridos, recorrer ao altar do Senhor tem que ser uma atitude para a eternidade. Recorrer ao altar do Senhor precisa ser uma atitude para sempre.
Nós não podemos fazer como Joabe, em meio a um desespero, queridos, encontrar a solução no altar, se apegar às pontas do altar, segurar nas pontas do altar. Tem muita gente se apegando no momento das crises da vida nas pontas do altar, mas não entraram para dentro do altar. A grande diferença está aí. O texto nos mostra que Joabe, ele foi ao tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Ele não subiu para o altar, ele não entrou para dentro do altar, mas ele pegou ali nas pontas, ele ficou ali perto do altar. Tem muitas pessoas vivendo à margem do altar, tem muitas pessoas pegando nas pontas do altar, mas não colocaram as suas vidas no altar do Senhor. Pegar-se nas pontas do altar, estar nas pontas do altar, é um ato de conveniência. Nós agimos dessa forma, queridos, quando nós temos interesses. Deus não nos quer nas pontas do altar, Deus não nos quer nas rodas do altar, Deus nos quer no altar de Deus. Deus espera que cada um de nós venhamos estar com as nossas vidas no altar de Deus, dia após dia, passe o que passar, com as dificuldades que tiver, mas a nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Muitas coisas têm levado as pessoas a viver distante do altar de Deus. O ato da conveniência própria, dos desejos, do pecado. Muitas pessoas estão apenas nas pontas do altar. Eu gostaria de perguntar para você nessa manhã: como está a sua vida com o Senhor? Você tem vivido à beira do altar? Você tem vivido nas pontas do altar? Ou você está no altar do Senhor? Você tem vivido às beiras do centro da vontade de Deus? Você tem se apegado às pontas do centro da vontade de Deus? Ou você tem colocado a sua vida no centro da vontade de Deus? A sua salvação, o seu socorro, a sua bênção, ela virá por completa quando você estiver no centro da vontade de Deus. Quando você estiver no centro do altar de Deus. As beiras, as pontas, ainda que você seja livre, que não foi o caso de Joabe, é um ato de misericórdia de Deus para com você, o possibilitando para que você entenda que dentro do altar, no centro do altar do Senhor, você pode conquistar, você pode ser mais feliz, você pode ter mais bênçãos do Senhor do que as beiras do altar. Meus amados, será como que nós temos vivido nos dias de hoje? À beira do altar ou no centro do altar do Senhor? Que essa reflexão nessa manhã, ela possa levá-lo, você e sua família, a pensar sobre isso. Nós temos pedido a Deus que o retorno ao templo seja um tempo de mudanças para muitos. Mas quando nós observamos a realidade do mundo hoje, da igreja, o compartilhamento entre nós pastores, nós temos visto muito isso, muitos se arrependendo, muitos buscando Deus verdadeiramente, muitos entenderam que este é um sinal de Deus, mas muitos ainda precisam tomar uma decisão ao lado do Senhor. Precisam consertar as suas vidas, precisam sair das beiras do altar. Muitas pessoas precisam tomar uma atitude de verdadeiros discípulos e servos do Senhor, no comprometimento, no amor a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Não busque a Deus por conveniência, busque a Deus por amá-lo acima de todas as coisas. Que o tempo do retorno, como eu tenho chamado, como Deus tem colocado no meu coração, e nós faremos isso, né? Quando essa pandemia passar toda, mesmo não sei como nós vamos nos portar posteriormente, aos poucos retornando,
mas quando nos retornarmos por inteiros, né, a igreja toda, nós estaremos fazendo o culto do retorno. Mas que esse retorno, queridos, que tenha uma explicação para você, que tenha provocado em você mudanças verdadeiramente. A noiva de Cristo, a noiva do Senhor, está sendo preparada e ordenada a viver em comunhão e intimidade com Deus à espera do dia em que o Senhor vai buscar a sua igreja. A noiva do Senhor está sendo preparada. A noiva do Senhor, ela não está à beira do altar, mas ela está no altar de Deus. Meu irmão, onde você está? É circunstância. Nós precisamos buscar a salvação de Deus em qualquer circunstância. Não podemos recorrer externamente às ordenanças somente para nos levar naquele momento à salvação de alguma coisa que nós estamos passando. O desejo de Deus não é nos livrar somente naquele momento. O desejo de Deus é que nós busquemos o altar do Senhor para permanecermos e alcançarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, recorrer espiritualmente ao verdadeiro altar, ele leva à salvação. Quando nós recorremos ao altar do Senhor, tendo a convicção de que passe o que passar, viva o que viver, tenha o que ter, passe as necessidades que passar, as alegrias, as tempestades, a bonança, a fartura, mas também padecer necessidade, como o apóstolo Paulo assim nos disse, mas permanecendo na presença do Senhor, isso é honroso. Queridos, recorrer ao altar do Senhor tem que ser uma atitude para a eternidade. Recorrer ao altar do Senhor precisa ser uma atitude para sempre. Nós não podemos fazer como Joabe, em meio a um desespero, queridos, encontrar a solução no altar, se apegar às pontas do altar, segurar nas pontas do altar. Tem muita gente se apegando no momento das crises da vida nas pontas do altar, mas não entraram para dentro do altar. A grande diferença está aí. O texto nos mostra que Joabe, ele foi ao tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Ele não subiu para o altar, ele não entrou para dentro do altar, mas ele pegou ali nas pontas, ele ficou ali perto do altar. Tem muitas pessoas vivendo à margem do altar, tem muitas pessoas pegando nas pontas do altar, mas não colocaram as suas vidas no altar do Senhor. Pegar-se nas pontas do altar, estar nas pontas do altar, é um ato de conveniência. Nós agimos dessa forma, queridos, quando nós temos interesses. Deus não nos quer nas pontas do altar, Deus não nos quer nas rodas do altar, Deus nos quer no altar de Deus. Deus espera que cada um de nós venhamos estar com as nossas vidas no altar de Deus, dia após dia. Passe o que passar, com as dificuldades que tiver, mas a nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Muitas coisas têm levado as pessoas a viver distante do altar de Deus. O ato da conveniência própria, dos desejos, do pecado. Muitas pessoas estão apenas nas pontas do altar. Eu gostaria de perguntar para você nessa manhã: como está a sua vida com o Senhor? Você tem vivido à beira do altar? Você tem vivido nas pontas do altar? Ou você está no altar do Senhor? Você tem vivido às beiras do centro da vontade de Deus? Você tem se apegado às pontas do centro da vontade de Deus? Ou você tem colocado a sua vida no centro da vontade de Deus? A sua salvação, o seu socorro,
a sua bênção, ela virá por completa quando você estiver no centro da vontade de Deus. Quando você estiver no centro do altar de Deus. As beiras, as pontas, ainda que você seja livre, que não foi o caso de Joabe, é um ato de misericórdia de Deus para com você, o possibilitando para que você entenda que dentro do altar, no centro do altar do Senhor, você pode conquistar, você pode ser mais feliz, você pode ter mais bênçãos do Senhor do que as beiras do altar. Meus amados, será como que nós temos vivido nos dias de hoje? À beira do altar ou no centro do altar do Senhor? Que essa reflexão nessa manhã, ela possa levá-lo, você e sua família, a pensar sobre isso. Nós temos pedido a Deus que o retorno ao templo seja um tempo de mudanças para muitos. Mas quando nós observamos a realidade do mundo hoje da igreja, o compartilhamento entre nós pastores, nós temos visto muito isso. Muitos se arrependendo, muitos buscando Deus verdadeiramente. Muitos entenderam que este é um sinal de Deus, mas muitos ainda precisam tomar uma decisão ao lado do Senhor. Precisam consertar as suas vidas, precisam sair das beiras do altar. Muitas pessoas precisam tomar uma atitude de verdadeiros discípulos e servos do Senhor, no comprometimento, no amor a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Não busque a Deus por conveniência, busque a Deus por amá-lo acima de todas as coisas. Que o tempo do retorno, como eu tenho chamado, como Deus tem colocado no meu coração, e nós faremos isso, quando essa pandemia passar toda, mesmo não sei como nós vamos nos portar posteriormente, aos poucos retornando, mas quando nos retornarmos por inteiros, a igreja toda, nós estaremos fazendo o culto do retorno. Mas que esse retorno, querido, que tenha uma explicação para você, que tenha provocado em você mudanças verdadeiramente. A noiva de Cristo, a noiva do Senhor, está sendo preparada e ordenada a viver em comunhão e intimidade com Deus à espera do dia em que o Senhor vai buscar a sua igreja. A noiva do Senhor está sendo preparada. A noiva do Senhor, ela não está à beira do altar, mas ela está no altar de Deus. Meu irmão, onde você está? À beira ou no altar de Deus? Que Deus abençoe a sua vida. Que seja uma manhã de profunda reflexão. Que possamos nos humilhar diante de Deus, chorarmos diante de Deus e pedir: Senhor, tire de a mente os pensamentos maus que contrariam a tua vontade. Tire de mim, Senhor, os desejos da carne. Tire de mim, Senhor, a ausência de amor, a ausência de perdão. Tire de mim erros, Senhor, que precisam ser consertados. Tire de mim, Senhor, essa vida que deseja, que corre para as coisas do mal. E trabalhe o meu interior, trabalhe a minha vida, trabalhe a minha mente. Me faz ser mais humilde, me faz ter um coração cheio do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Peça ao Espírito Santo do Senhor: Senhor, trate a minha língua, trate os meus pensamentos, me ensine a ter comunhão, me ensine a viver de forma digna deste Evangelho que nos ensina tanto. Peça isso ao Espírito Santo de Deus, que seja um tempo na sua casa de profunda transformação. Eu quero orar por você nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus vá de encontro ao teu coração. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor vá de encontro ao meu irmão, ó Deus, que nesse momento dedicou esse tempo
para crescimento da sua vida espiritual. Enquanto muitos, ó Deus, não conseguem parar um minuto sequer para ouvir uma mensagem do Senhor, para ouvir, ó Deus, algo que vai encher o seu coração, estão presos a tantas outras coisas e não conseguem voltar seu coração para o Senhor. Tem misericórdia. Mas abençoe esses, ó Deus, que têm demonstrado ser a verdadeira noiva do Senhor, que tem te buscado, ó Deus, que tem jejuado, que tem chorado na tua presença, que tem buscado transformação, que tem buscado uma renovação espiritual. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a esses corações. Derrame paz, derrame graça, traga bênção a esses teus filhos, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus de paz. Ó Deus, e abençoe os teus filhos em todas as suas necessidades. Sejam com eles, para louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço, até hoje à noite, às 19h30, você e sua família reunida para o nosso culto online. Queridos, compartilhe, convide amigos, divulgue nas suas mídias, mande mensagem para os seus familiares. Vamos convidar pessoas para poder estar assistindo o culto online. E nos ajude também para que pessoas possam assinar o nosso canal YouTube, para que possamos gravar os nossos cultos por esse canal. Nós temos poucos inscritos e muitos inscritos são de fora. Falta nós aqui da igreja tirarmos um tempo e assinarmos o canal. Se você não sabe, procure alguém para poder te ensinar, mas contribua para que a propagação do Evangelho possa alcançar muitas vidas, muitos corações, muitos lares, muitas pessoas. Deus te abençoe, graça e paz em Cristo Jesus. Amém.